Nós vamos começar a gravar. Então, boa noite a todos e a todas que nos acompanham hoje na nossa primeira aula de estudo coletivo da disciplina Educação Especial Fundamentos. Eu, professora André Inês e a professora Vanessa, preparamos esse encontro com muito carinho e respeito para vocês que estão construindo, essa caminhada no curso de pedagogia. Essa aula é possível graças ao programa Universidade Aberta do Brasil, que é vinculado à Universidade Federal de Santa Maria e ao curso de Pedagogia. Então, nós desejamos a vocês um ótimo, um excelente processo formativo e, sobretudo, uma excelente caminhada dentro do curso de Pedagogia. Eu trabalho com a área da educação especial e nós temos essa disciplina que chama Fundamentos. Então, hoje nós vamos trabalhar um pouquinho, alguns aspectos históricos para que a gente consiga compreender o porquê que muitas vezes nós temos que nos afastar de algumas coisas que aconteciam para olhar para estes sujeitos que hoje estão no cenário educacional. A inclusão é um direito legal, constitucional, abarcado em diferentes documentos e nós, como sociedade, vemos debatendo isso há muitos anos. No entanto, hoje, ela é uma realidade. Vocês, como professores pedagogos, com toda certeza, vivenciarão os processos de inclusão e acessibilidade dentro das suas turmas. A certeza que nós temos é de que vocês terão alunos. Isso não sou eu que digo, isso são os dados oficiais. Se nós olhamos o censo, os relatórios, tanto do MEC, do Estado, das prefeituras, as projeções da própria Unesco para o cenário educacional, nós temos este panorama, que significa uma ampliação no acesso de todos nos espaços educacionais. Mas nem sempre foi assim. E nós vamos conversar um pouco sobre isso hoje. Nós estamos muito, muito felizes, professora Vanessa, com este grupo, sala cheia, muita, muita felicidade em recebê-los aqui. Deixa eu aceitar mais algumas pessoas. Enquanto que eu gravo, às vezes vocês vão ouvir um barulhinho e eu vou baixar minha cabeça. É porque eu estou aceitando aqui, eu tenho que fazer isso visualmente. Então, vou trazer para vocês um pouquinho dos aspectos históricos sobre a educação especial. Para começar, eu trago uma frase de Helen Keller. Helen Keller é uma pessoa com deficiência que escreve muito bem sobre vários aspectos. E tem uma frase que eu amo, assim, que eu acho muito significativa, que é: sozinhos podemos fazer tão pouco, mas juntos podemos fazer muito. Isso se pensarmos em cenário educacional, em cenário social, nós temos já a importância de andarmos como grupo, como construção. Na escola também. Embora vocês depois, como professores pedagogos, estejam responsáveis por uma turma, vocês não são sujeitos isolados. A turma, o aluno, é um aluno da escola. Então, nós temos que sempre olhar desse ponto que é os trabalhos colaborativos, as articulações tanto da equipe pedagógica, do serviço que a educação especial oferece, esse trabalho coletivo como instituição. Porque quem está na escola, e eu entendo que muitos de vocês, nós lemos os relatos pessoais, muitos já são professores, muitos já atuam como monitores, já têm essa caminhada, entendem também. Vocês muitas vezes estão com aquele aluno, vocês estão no primeiro ano, vocês estão, professores do pré-B.
Quem sabe no outro ano vocês vão estar em outro cenário. E esses alunos, eles vão passar pelo sistema educacional. E muitas vezes nós precisamos fazer esses trabalhos como equipe. A escola, ela não funciona na individualidade. Os estudos de gestão educacional também nos reforçam isso. A cada refinamento, a cada avanço dos autores, nós temos isso muito claro. Então, nós vamos discutir um pouco sobre os aspectos políticos e culturais que vão permear a história, a sociedade em relação à inclusão social e à inclusão na escola. Para nós começarmos a refletir sobre algumas coisas que às vezes nós ainda vemos nos espaços educacionais e sociais e para entendermos de onde que elas acontecem, né? Da onde que elas acontecem. Então, pensando como sociedade, nós tivemos muitos caminhos como sociedade. Nós temos no mundo primitivo registros. Se em algum momento vocês não me ouvirem bem, vocês me comuniquem, certo? Nós temos no mundo primitivo registros de que quando nascia naquele ambiente, naquele grupo, uma pessoa com alguma deficiência, ela era sacrificada. Primeiro, porque aquele mundo primitivo era um mundo muito rústico. Então, ele era um mundo com muito movimento, então eles caminhavam muito, eles não tinham as estruturas sociais, as casas, as proteções. Então, ter alguém que demandasse esse cuidado poderia, né, trazer alguma coisa para esse grupo. Então, no mundo primitivo, nós temos o primeiro olhar sobre a pessoa com deficiência como um sujeito e a interpretação que vem, não merecedor da vida. Então, quando a gente pensa que uma pessoa pode ser morta porque tem alguma deficiência, nós estamos dizendo que ela não teve o direito à vida. Já na antiguidade, com o avanço, principalmente de instituições como a igreja e as instituições clínicas, como os primeiros hospitais e os hospitais psiquiátricos, as pessoas já não eram mais mortas. Dentro das culturas, pensando muito no que a gente tem, né, desse cenário como sociedade. Mas elas eram colocadas em ambientes restritos. Então, ali na segunda imagem, que remete à antiguidade, vocês vão ver a imagem de uma pessoa presa, porque ela é retirada do convívio social. Então, ela nasce e ela é enviada para um ambiente como se ela ficasse lá, um pouco como a gente diz, assim, aprisionada mesmo. Qual que é a mensagem desta época? Você tem direito à vida, mas você não tem direito a viver em sociedade. Percebam esta linha acontecendo. Depois nós chegamos no cenário da Idade Média. Na Idade Média, nós temos uma ascensão muito forte de estruturas religiosas e de tentar se entender como sociedade, como homem, avanço da filosofia, da política, disso tudo. Quem que é esse sujeito? E neste cenário da Idade Média, nós temos estas pessoas utilizadas, né, como bobos da corte, como sujeitos que não precisam mais viver trancados, mas que são sujeitos diferentes, quase como um processo de domesticação e divertimento, certo? Então, nós temos uma imagem
do Corcunda de Notre Dame, que é uma figura que vive, né, num tempo ali da Idade Média, onde ele tem esse lugar de sujeito atípico. Mas ele ainda vive num ambiente, assim, né? Um ambiente que não é um ambiente do trabalho e da escolarização. Compreendem isso? Mas ele já não vive preso. Então, a sociedade vem fazendo esses caminhamentos, essas reflexões. Já no Renascimento, que é uma época marcada fortemente por guerras, e pela aquisição de deficiências físicas por meio da introdução de maquinários, né? A gente tem um começo assim de industrialização desses processos todos. Nós começamos a olhar no Renascimento para ideias de acessibilidade e normalização. Então, o que a gente tem ali no Renascimento? Uma tentativa de normalizar, uma tentativa de fazer com que esse sujeito possa exercer funções na sociedade. Essa é a ideia que nós temos no Renascimento. E vocês olhem ali um protótipo de uma cadeira de rodas. Já lá naqueles tempos. A cadeira de rodas é um recurso de tecnologia assistiva. As tecnologias assistivas, hoje, elas são divididas em 11 categorias. Mas percebam, já lá no Renascimento, essa busca. Eu digo que o Renascimento é uma área muito rica para nós, em várias áreas da cultura, da arquitetura, e também. E a mensagem que nós temos, percebam, primeiro, não lhe é garantida a vida, né? Você nasce, você não pode viver. Depois você não pode viver em sociedade. Depois você até pode estar, mas quase que como um animal. Desculpem o termo, mas era assim que a pessoa era nesse lugar. E aí, no Renascimento, nós começamos a ter um olhar para o pertencimento. Ainda sempre tentando trazer a ideia de norma, né? Mas já um lugar. E isso tudo são caminhadas que a nossa sociedade fez. E a sociedade contemporânea, que é a nossa sociedade atual, onde hoje nós temos várias pessoas, né, exercendo diferentes atividades. Muitos de vocês devem ter exemplos próximos de pessoas que nasceram ou que tiveram alguma deficiência ou conhecem, né, exercendo alguma atividade, alguma profissão, fazendo alguma formação ou como alunos. E percebam esse caminho. Naquele tempo, ali do Corcunda de Notre Dame, nós também temos esse olhar de que essa pessoa, ela teria, quem sabe, fosse fruto de algum pecado, certo? Então, às vezes, as famílias escondiam aquela criança. Por quê? Tinham medo de serem julgados. E às vezes a gente ainda vai nas escolas e ouve, né, que alguém pode ter feito uma coisa errada, que era um castigo de Deus. Essas frases, né? E essas frases nós às vezes podemos ouvir ainda em 2024, certo? Eu estou trazendo isso para que a gente comece a pensar que tem coisas que são do século passado, né? Tem ideia que é muito antiga. Não adianta. Então, nós vamos trazer essa linha de construção da nossa sociedade. Vocês já imaginaram o quão difícil para algumas famílias pode ter sido a chegada de uma pessoa com deficiência?
Porque além dos desafios inerentes da chegada de uma criança, tem os cuidados especiais e ainda tem todo esse julgamento de que, quem sabe, o pai e a mãe tivessem feito alguma coisa errada, que tivesse vindo algum castigo. Alguém de vocês, ali embaixo do nosso, aqui no nosso painel, tem coraçãozinho, mãozinha para cima, festinha. Assim, ó. Tem o sim e o não. Vocês já ouviram? Tudo bem, Paulo Restinga Seca? Vocês já ouviram falar que quando nasce uma pessoa com deficiência na família, pode ter sido um castigo de Deus? Isso é resquício. Ó, olha que legal que vocês estão participando. Muito obrigada, fico bem lisonjeada. Isso é resquício do discurso aqui da Idade Média. E vocês imaginem isso na construção de um sujeito. O sentimento de culpa de alguma mãe. E aí eu trago para a minha prática. Antes de assumir como professora adjunta na UFSM, eu era professora da educação básica. E um dia uma mãe me perguntou, 2022 foi o ano, me lembro até hoje. Será que eu não fiz uma coisa errada para Deus me mandar essa criança? 2022. Então, quem sabe, vocês como professores podem ser questionados. E é por isso que a gente traz, mas por que eu tenho que saber isso? Para conseguir trazer, eu digo, olha, mãe, porque quem sabe essa mãe ouviu. Vocês sabem que as pessoas ouvem isso. Às vezes a pessoa tem um problema com a mãe, com o pai, com alguém, e não resolve e bota para a criança, entendeu? Tem inveja, não sei, sabe? E diz assim, viu mesmo? A gente ouve isso, tá? Infelizmente, nem todo mundo é adulto maduro. Não que eu concorde, estou dizendo coisas que acontecem. E aí a gente, com conhecimento técnico, que é o que a gente espera que vocês, professores, e sensibilidade, tem que chegar e acolher um pai e uma mãe assim e dizer, olha, realmente na antiguidade se tinha essa ideia, mas as pesquisas avançaram, nós hoje já olhamos diferente, nós já entendemos todos os sujeitos como sujeitos com direito à vida, com direito à cidadania e, sobretudo, com direito a processos de aprendizagem. E é por isso que a gente continua dando essas disciplinas, porque é importante que vocês entendam que em 2024 ainda pode ter resquício cultural e na fala de práticas do século passado. Certo? E é nós que vamos modificar a sociedade. A educação vai mudar pela sociedade. Roseli, você quer falar? Roseli, você... Professora, está me ouvindo? Estamos lhe ouvindo, Roseli. Eu estava pensando agora quando tu falou lá na antiguidade, quando eles sacrificavam as crianças, né? Na Inglaterra, o índice de autismo é muito alto porque não é diagnosticado ainda no pré-natal, mas quase não existe criança com síndrome de Down ou qualquer outra deficiência que consegue perceber pelo pré-natal, né? Porque eles abortam, eles matam a criança antes dela nascer. Então, a única que não... que é o índice de autismo é muito alto, tem pesquisa que mostra isso, né? Mas não existe quase criança com deficiência, porque lá eles podem abortar, né? É liberado o aborto lá. Então, as mães, elas encerram o processo da gestação antes da criança nascer. E existem algumas tribos indígenas que ainda praticam isso. Quando a criança nasce com alguma deficiência, eles também sacrificam, né? Principalmente as tribos mais remotas que ainda mantêm esse hábito. Obrigada, Roseli. Até da Europa, eu nunca acessei muito
essas estruturas, né, de pré-natal e de sociais mesmo, eu não tenho tanto conhecimento. Mas nas tribos é bem comum mesmo, a gente já acessou isso, né? Tu não vê índio com síndrome de Down, essas coisas assim, né? É muito... Ainda acontece. É. Mas aí é da cultura deles também, né? Então, a gente... as pessoas, o governo não questiona muito isso, porque eles ainda mantêm a cultura deles mais fechada, né? Então, mas é bem interessante, porque mesmo depois de séculos, ainda tem esse pensamento de que em alguns países, aqui no Brasil, não acontece isso, né? De interromper a gestação porque a criança tem algum problema, a não ser quando a criança nasce encéfala, que não tem cérebro, né? Vai morrer logo depois, aí tem autorização para isso. Existem casos onde é risco de vida da mãe. É, também. Ali que daí tem o legalmente, né? Mas o Brasil tem uma cultura muito forte de inclusão. Sim, aqui tem isso, né? E as mães, apesar de sempre, além do lado religioso, de achar que é pecado, também utilizam a religião para dizer que se Deus me deu essa criança é porque eu tenho força para conseguir. Não, Deus não dá nada para gente sem que a gente não seja capaz de cuidar de uma criança que precise de mais cuidado, precise de mais atenção, né? Então tem os dois lados, um lado bom da moeda e o lado ruim, né? Da religiosidade. Então a gente tem que sempre olhar pro lado positivo, né? Como para se conformar e para ganhar força, né? Mas não olhar para esse lado negativo, que é ver como um pecado, como algo errado, como um castigo divino, porque é uma criança e é uma bênção igual, né? Uma vida, né? É. Muito obrigada, Roseli. Nós temos, né, esses debates são muito profundos e eles parecem assim que eles vão e voltam. Nós temos agora, saindo do cenário mundial, né, da história da humanidade, que a gente trouxe desde o que o homem está sobre a Terra, né? Esse olhar. Agora nós vamos olhar um pouquinho para os paradigmas da educação, que é exclusão, segregação, integração e inclusão. Este aqui, só um pouquinho, eu vou dar para espirrar. Desculpa. Este aqui já é olhando para o cenário brasileiro, certo? Então, nós demos aquele salto para olhar lá os aspectos históricos da sociedade, para conseguir entender esses aspectos, que eu sempre acho que nós temos que estudar os aspectos históricos para compreender um pouco. E agora vamos para o primeiro momento. Num primeiro momento, como sociedade, quando nós temos uma pessoa com deficiência, principalmente deficiência sensorial, né? Surdez, visual, auditiva, intelectual, nós não olhamos para esse sujeito como um sujeito do saber. Então, esse sujeito, ele geralmente fica em casa. É aquele sujeito que não vai para o ambiente educacional. Nós estamos falando isso no começo do Brasil, certo? Aonde muitas pessoas não iam para a escola. Um cenário onde nós não temos uma escola para todos, certo? Estamos falando 1930, por ali, tá? Onde a escola não é para todos. E aí, estes sujeitos, eles com certeza não vão. O que nós temos são pessoas, exceções, pessoas com bastante renda, e alguns casos isolados. Mas a regra é, tendo uma pessoa com deficiência, ela vai ficar em casa, ela vai ficar fazendo as atividades domésticas, vai ficar nesse reduto e vai envelhecer sem estar no ambiente educacional. O círculo representa o cenário educacional. Esse círculo aqui. Isso aqui, deixa eu tentar fazer verde, significa
O educacional. Ele não está marcando aqui, eu não. Caneta. Aqui, significa o educacional, esse cinza, tá? Depois, nós vamos avançar. E nós vamos entender que estas pessoas, elas podem aprender. E elas vão começar a estudar em é o que a gente chama de segregação, certo? Isso é um avanço comparado ao antigo, certo? É o que aquela sociedade fez com os conhecimentos que eles tinham. A segregação é assim, uma instituição só para pessoas com deficiência. Então, neste cenário, nós vamos ter o quê? Somente instituições para pessoas com deficiência. Eles não vão estar na escola comum. Então, nós vamos ter escola, Instituto dos Meninos Surdos, escolas especializadas somente para pessoas com deficiência, independente das questões cognitivas, independente das questões intelectuais, tendo alguma deficiência, é esse lugar que essa criança vai ir, certo? E para este cenário, nós damos o nome de cenário de segregação. Olhando bem para os fundamentos, né, da educação especial. Depois disso, começam alguns movimentos que dizem: mas o meu filho, eu tenho condições de aprender, eu quero estar na escola. E aí entra o cenário de integração, que é o que, quem sabe, muitos de vocês vivenciaram, que são a criança matriculada, ela começa a ter direito à escola, mas ela tem uma classe especial. Então, é uma classe de todas aquelas crianças e adultos e adolescentes vão estudar. Então, nós temos este cenário. O cenário de integração é fortemente caracterizado pelas classes especiais e também pela manutenção de instituições filantrópicas como a PAI, que fizeram um grande diferencial para o cenário da educação especial. Foi um lugar de referência para pensarmos a inclusão por várias décadas. E nós precisamos valorizar esse trabalho que foi feito, certo? A partir de 2008, nós tivemos a implementação de uma lei que chama Lei de Educação Especial. E nela nós temos um novo cenário que está em processo de estruturação, tá bom? Apesar de ser 2008, nós ainda estamos aprendendo a fazer, que é as crianças dentro da classe regular. E com este processo vem o que nós chamamos de dupla matrícula. Na dupla matrícula, nós temos o quê? A classe regular e o atendimento educacional especializado, AEE. E neste cenário é onde vocês, professores pedagogos, vão se encontrar na sua prática. Então, nós vamos ter os alunos, que a gente chama de desenvolvimento atípicos e os atípicos, que hoje, pós-cenário de pandemia, que nesse novo cenário até já não é mais um termo muito adequado para nós usarmos, né? Se nós formos pensar. O cenário pós-pandemia nos mostrou tantas outras realidades. Os alunos voltaram, né? Principalmente aqueles que têm aquelas lacunas, né, da educação infantil para o ensino fundamental, fizeram, né, daquele modelo remoto. Então, nós temos esse novo cenário, que nós chamamos de paradigma da inclusão. Então, vocês vão ver autores, eu estou vendo aqui porque eu tenho uma biblioteca aqui. Vocês vão ver autores que falam do cenário de inclusão educacional, do paradigma. Deixa eu achar aqui o livro. Estou procurando pela capa. Aqui, ó.
A professora Rosita Edler Carvalho, né, que é uma professora referência na área da inclusão, ela vai falar muito sobre esse novo paradigma da inclusão. A professora Montuan, Maria Montuan, vai trabalhar bastante, né, esse novo olhar. Assim como a professora Selma Campbell tem esse material aqui que chama As Múltiplas Faces da Inclusão, que vai trazer todas essas reflexões sobre os conceitos, sobre quem são esses alunos e sobre este novo olhar. E aí o título dela traz As Múltiplas Faces. Na verdade, é isso, né? Cada aluno, cada ano vai ser uma nova história, uma nova perspectiva. Vocês vão ter vários alunos e cada um vai ser de um jeito. É ou não é? Quem já está na escola sabe. Nós não temos um padrão para um aluno com autismo. Ele não tem. Cada sujeito é único e dentro disso nós vamos construindo, né, esse cenário. Eu digo que o cenário da inclusão, ele ainda está em processo. Não sei se vocês veem assim, se vocês já notaram, mas bem nessa perspectiva. O que nós temos também como processo são os grandes desafios. Hoje nós notamos que tem uma formação vindo de novo do MEC, justamente para fortalecer. Do mesmo modo que os currículos de licenciatura, como o curso de pedagogia, as licenciaturas em geral, elas têm essas disciplinas, né? De educação especial, fundamentos, processos, libras, justamente por já entender que este é um cenário que chegou e que está consolidando. São processos grandes, porque envolvem pessoas, crianças, políticas públicas, perpassam por recurso, por estrutura, por vários, né? Vários processos. Mas, sobretudo, nós entendemos que uma sociedade só vai ser igualitária quando ela puder ser para todos, né? Quando ela estiver no cenário onde todos possam estar e exercer seu direito à vida, o seu direito à cidadania e o seu direito à educação, fazendo aquela caminhada lá desde a antiguidade. Então, como proposta, eu e a professora Vanessa organizamos uma atividade para consolidar a leitura. O que eu apresentei hoje para vocês é o resumo do texto da unidade 1, que é esse olhar, né? Bem olhar para a educação especial, como é que ela foi se construindo como sociedade. Nós sabemos que o que nós temos hoje são avanços da própria sociedade mesmo, a que se uniu, as pessoas com deficiência que se colocaram, né, como com voz, com potência e que exigiram, né, que solicitaram e que lutaram, né, por esses direitos. Vou explicar para vocês a atividade avaliativa que nós temos. Eu vou só interromper a gravação e vou começar de novo para ficar separadinho, tá bom? E depois eu abro para dúvidas. Vou interromper. Agora eu boto para gravar de novo para explicar a atividade, certo? Não, interromper a apresentação e não a gravação. Gerenciar a gravação, parar a gravação.